Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre contabilidade. Eu estou aqui com a contabilista Alessandra Lima. Muito obrigado pela presença, Alessandra. Obrigada aqui eu. no nosso canal, aqui na nossa casa. E você já conhece a Alessandra, ela é uma contabilista muito bem conceituada aqui em Portugal. Já gravamos vários vídeos juntos, mas as dúvidas não param de chegar, Alessandra. É verdade. É muita dúvida, mas vamos lá. Começando do início. Muitas pessoas estão me perguntando que estão vindo para Portugal, outras já estão aqui. Como funciona a contabilidade em Portugal? Nada melhor do que você para responder. Como funciona a contabilidade para quem chega, aquela pessoa que desembarcou agora ou vai embarcar agora e vai chegar aqui em Portugal? O que ela tem que fazer? Bom, primeiramente a questão documental, né? Garantir que obtém o NIF, o NIS, o número de utente, então garantir toda a documentação, mas acredito que quando a pessoa já programa a viagem, isso tudo já está tratado, né? Bom, a contabilidade ela entra muito dependendo do que a pessoa deseja fazer em Portugal, a nível de trabalho, mas está presente em tudo. Então, por exemplo, se é uma pessoa que trabalha com um contrato de trabalho, tem que entregar o IRS, né, dependendo do valor do rendimento e tudo. Se é uma pessoa que vem com visto de nômade digital, por exemplo, tem rendimentos do estrangeiro, tem que declarar também aqui o IRS. Se é um empreendedor que quer abrir atividade aqui em Portugal e trabalhar de forma autônoma, então já tem obrigações fiscais a cumprir. Então a contabilidade está presente em diversas modalidades assim da nossa vida, né? Sim. Então é muito importante saber tudo que é necessário para que tudo seja feito de forma legal e sem nenhum risco para evitar multas, não é? Sim, Alessandra, lá no Brasil, a gente sabe que nem todo mundo declara o imposto de renda. Tem pessoas que são isentas, dependendo da renda que ela ganha, né? Aqui em Portugal, todos declaram? Depende muito da categoria de rendimento, José. Por exemplo, uma pessoa que trabalhe com um contrato de trabalho pode estar dispensada de entregar, se não tiver oferido pelo menos, se não tiver oferido mais do que 8.500 euros e não tiver feito nenhum valor de retenção na fonte, então pode estar dispensada. Mas, no caso de um trabalhador independente que abriu a atividade e mesmo não tendo faturado nenhum recibo verde, não tendo emitido nenhuma fatura, ainda assim é obrigatório declarar, tá? Então, muitos empreendedores confundem essa questão da isenção do IVA e da segurança social com a isenção do IRS. Né? Ninguém, diga assim, não existe uma isenção propriamente do IRS, a pessoa pode estar dispensada de fazer a entrega. Então, acabam por cometer este erro, não fazendo a declaração do IRS porque achavam que estavam isentas, mas na verdade não estavam. Só o fato de ter aberto a atividade já obriga a declarar no ano seguinte. Muito bom esse assunto, porque tem muitas pessoas que vieram para Portugal e já abriram a atividade ali a primeiro momento. E a gente escuta falar que no primeiro ano você está isento de atividade, mas aquela isenção é da segurança social. Sim. Que são duas coisas distintas, né? Exatamente. Segurança social e finanças. Exatamente, segurança social, IRS e IVA. Então, a isenção do IVA é de acordo com o faturamento. Então, há quem abra a atividade já sabendo que vai faturar mais do que 15 mil euros e já fica no regime do IVA, mas ao abrir com a isenção do artigo 53, não precisa declarar IVA nem cobrar IVA dos clientes até atingir aquele limite de 15 mil euros. Então, atingindo esse limite, já tem que passar para o regime do IVA no ano seguinte. Mas, lá está, quando a pessoa está nas finanças ou abre a atividade online, ouve lá, lê a isenção artigo 53 e acha que essa isenção ela é para o IRS também. Não é. Já a isenção da segurança social, ela é para quem abre a atividade pela primeira vez. Então, tem essa isenção de 1 ano, que também não tem a ver com o IRS, né? É para a isenção de contribuições para a segurança social. E para você que está assistindo, que você não entende muito esses termos, eu ficava com muita dúvida. O que é o IVA? Quando tu fala isenção do IVA ou pagar o IVA, o que é isso? O IVA é o imposto sobre o valor acrescentado. É o imposto que incide sobre o produto ou serviço que nós prestamos. Temos aqui em Portugal 3 taxas, 6%, 13% e 23%. A mais comum para quem presta serviço é 23%. E a cobrança do IVA ela está relacionada com o limite de faturação que a pessoa tem na atividade, por exemplo, né? Então, ano passado, tivemos aqui uma alteração na legislação do IVA, que até então você só passava para o regime do IVA se ultrapassasse o limite de 15 mil euros e somente no ano seguinte. Agora, com a alteração da lei, se no mesmo ano você atinge um limiar de 18.750 euros, já tem que passar para o regime do IVA automaticamente, né? Claro que essa alteração não é automática, mas você tem que fazer isso de forma imediata. Então, se sabe que vai ultrapassar esse limite, já precisa fazer a alteração da atividade e cobrar a IVA na fatura. Só que
muita gente não está a par dessa alteração. Então, estamos agora a entrar em julho, tem pessoas que já faturaram 20 mil euros e ainda não fizeram essa alteração. Então, já estão devendo imposto ao Estado. Né? Outra situação muito importante. Todos os trabalhadores independentes que não alteraram a morada fiscal nas finanças estão como não residentes e têm atividade aberta, já estão automaticamente no regime do IVA. Se você está nessa situação, como não residente, tem atividade aberta, pode entrar no seu portal das finanças e consultar o seu enquadramento fiscal, que vai estar no regime do IVA trimestral. Então, já está obrigado a cobrar IVA nas faturas e entregar as declarações trimestrais. Sim. Então deixa eu ver se eu entendi. Vamos repetir essa parte. Quando tu fala o não residente, é aquela pessoa que chegou em Portugal com o visto, mas ainda não tem autorização de residência, né? Não só, a pessoa até pode não ter autorização de residência, mas já ter conseguido trocar a morada nas finanças. Tem gente que tem autorização, mas não trocou ainda. Exatamente, ou mesmo não tendo autorização, pode conseguir trocar a morada. Então, o não residente que eu me refiro é estar como não residente no portal das finanças. Não residente no cadastro fiscal. das finanças, não residente fiscal, é isso? Exato. Pronto, então você que chegou em Portugal tem que ter essa em mente que tem que trocar, alterar a morada fiscal. Antigamente que eu digo, gente, é menos de 3 anos, é porque aqui as coisas mudam muito rápido. E a gente costuma dizer antigamente, mas é tão pouco tempo. Antigamente, eu pensava, não, eu não vou alterar a morada fiscal agora, porque eu só vou declarar o IRS ano que vem, então daqui eu tenho tempo, daqui para o ano que vem eu troco. Isso acontecia muito, né? Hoje isso pode acontecer ainda, eu posso ficar despreocupado com essa alteração da morada fiscal, ou eu tenho que alterar logo de imediato, assim que eu tiver a oportunidade? Assim que tiver a oportunidade, faça a alteração. Se de fato vai residir em Portugal e quer viver aqui, eu aconselho sempre a alterar a morada. Pela questão da atividade, né? Se estamos aqui a falar de um trabalhador independente que está como não residente, vai ficar no regime do IVA. E se estamos aqui a falar de um trabalhador, por exemplo, por conta de outrem, teve rendimentos de contrato de trabalho, ao declarar o IRS como não residente, vai ser taxado como não residente em 25% de imposto. O imposto é maior. Então, por esses 2 motivos, eu aconselho que troque a morada assim que possível, né? Quanto antes, exatamente. E eu ouvi falar, aliás, eu vivi isso na prática. Só pode alterar a morada fiscal quando você tem ali uma autorização de residência ou pelo menos o comprovante da AIMA. O comprovativo da AIMA, nas finanças chegaram a pedir isso, na minha época. Hoje em dia ainda é assim? Hoje em dia está um pouco mais difícil de conseguir, mas já tenho conhecimento de vários casos que com o documento da entrevista na AIMA ou com o agendamento na AIMA, mais comprovativo de morada, por exemplo, contrato de arrendamento, contrato de trabalho ou atestado da junta de freguesia e passaporte, já vi casos em que foi conseguido trocar essa morada. Então não custa nada tentar, né? Exato. Porque depende do atendente, depende da pessoa que vai te atender, Exatamente. Depende da cidade. Semana passada ainda tive um caso desse que eu ia entregar o IRS e o cliente estava como não residente e conseguiu fazer a alteração da morada só com documento, porque ele fez a entrevista em outubro do ano passado e até hoje o cartão não chegou. Então ele conseguiu alterar ainda com efeito retroativo ao ano de 2025 para não precisar pagar, né? E assim não precisou pagar a taxa de 25%. Então tem assim casos reais em que dá certo e que não dá certo, mas a pessoa tem que tentar. Isso a gente falou muito aqui para o trabalhador comum, né? Pessoas que chegam, que vão ter um contrato de trabalho, que vão trabalhar, tudo isso é importante para você, com exceção do que ela falou, para quem vai empreender, né? Tem que ter aquele cuidado do IVA, se atingir mais de 18.500, já tem que... 18.750. 18.750, para ser mais específica. Exato. Então, é isso, tem que ter esses cuidados. Se você é empreendedor em Portugal, pretende empreender, é importante que você faça uma consulta com um profissional. A Alessandra, ela faz esse tipo de consulta, essa orientação, né? Todo mundo que vai empreender, que vai abrir um negócio em Portugal, tem que ter. Eu fiz muita coisa errada, porque eu não fiz essa consultoria com ela, a não ser depois que eu já tinha feito tudo. Aí fui corrigir, a Alessandra foi me salvando. E isso aqui não é assim. A Alessandra refez, foi fazendo, e hoje a gente está caminhando aí para tentar organizar tudo. Né, é verdade. Mas tudo por falta de informação. E você pode ter essa informação fazendo uma consultoria com a Alessandra. O contato dela vai estar na descrição. Mas vamos lá, Alessandra. Aí, vamos lá. Cheguei em Portugal, alterei minha morada fiscal. Top. Agora eu já sou um residente fiscal em Portugal. Eu não vou mais pagar aquela taxa de 25% para não residente. Na declaração, quanto vai ser a taxa? A taxa, ela depende da categoria de rendimentos. Há rendimentos que têm as taxas específicas.
Mas, na sua grande maioria, por exemplo, o contrato de trabalho, recibos verdes, as taxas são progressivas. Então, variam atualmente de 12,5% a 48% a taxa do IRS. Então, de acordo com o rendimento global e com as deduções e com a retenção na fonte que foi feita, será aplicada a taxa, não é? Mas não lhe consigo dizer exatamente uma taxa específica, porque as taxas são progressivas. Mas são altas, vão até 48%. Até 48%, até imagina. 48%, Rapaz. exatamente. Mas isso tem que ganhar muito dinheiro para atingir essa taxa de 48%, né? Então, acima de 83 mil euros anual, já se aplica essa taxa de 48%. Nossa. Então, se eu ganhar 83 mil, quase metade disso vai para o governo. Existe uma parcela a bater, né? Que para a taxa de 48 mil é 10 mil e qualquer coisa. E também depois disso tem as deduções que a pessoa tem. Então, as deduções do e-fatura, se tem dependentes. Então, tudo isso vai auxiliar para que o imposto diminua, né? E, consequentemente, a taxa efetiva também. Então, assim, é 48%, ok, mas a taxa efetiva, final de todas as deduções, nunca é 48%, é sempre menor. Alessandra, muita gente já chega em Portugal com atividade aberta. Às vezes vai trabalhar numa empresa ou na restauração, que para receber o salário tem que emitir o recibo verde e já vem com a atividade aberta. Só que depois essas pessoas conseguem um contrato de trabalho. Aí elas ficam com o contrato e ao mesmo tempo com a atividade aberta. Aí vem a dúvida, eu encerro a minha atividade aberta porque agora eu tenho um contrato, ou eu posso ficar com os dois? Pode manter os dois, não há problema. Se não vai, de fato, mais usar a atividade, pode fechar, porque assim também não precisa estar a declarar os recibos verdes na entrega do IRS. Enquanto a atividade estiver aberta, vai ter sempre que declarar o anexo B e o SS no IRS. Tanto vai muito do que realmente a pessoa espera. Se vai usar, mantém aberto. Se não vai usar, pode fechar. Sim, esse trabalho de declarar o anexo B, você não se preocupa com isso não, porque a contabilista resolve. Você, quando for fazer a sua declaração, é só falar para ela, olha, eu tenho uma atividade aberta e tenho um contrato de trabalho que você vai saber o que fazer. Não é isso? Inclusive, a gente está no mês de junho, estamos gravando esse vídeo agora, pertinho do final do mês, está perto de encerrar as declarações do IRS. A Alessandra está lotada de muito serviço aí. Nesses meses costuma dar muito trabalho, né? Sim, são 3 meses, assim, de bastante demanda para todos os contabilistas, né? Porque é a altura do imposto de renda, então é muito trabalho. E mesmo assim ela abriu um espacinho na agenda dela para vir aqui gravar com a gente. Então já segue o Instagram dela também, vai estar aí na descrição, como é que é? Acontadora.pt. A Contadora, parece nome de série, A Contadora. Devia ter na Netflix, né? Esse nome foi criado justamente para os imigrantes brasileiros, né? Porque contabilista no Brasil é contadora. É contador. Então é uma forma também de criar essa identificação, né? Pronto, então sigam aí a Contadora e vamos retribuir esse esforço que ela está fazendo de nos dar essas informações. Mas aí vamos lá, o que eu estava a dizer sobre atividade aberta. Aí eu tenho atividade aberta e tenho o contrato de trabalho. No decorrer do ano, vai sendo debitado mês a mês no contrato de trabalho o valor do IRS, não é isso? Desconta? Sim, dependendo do salário base, né? Se for um base que já está sujeito à retenção na fonte, será descontado todos os meses. Que é o que a gente chama os descontos, né? O desconto quando a gente recebe o contra-cheque, vem lá especificando quanto foi descontado para a Segurança Social e quanto foi descontado do IRS. Do IRS, exatamente. E na atividade que eu tenho paralelo a isso, eu vou pagar alguma coisa? Depende da globalidade dos rendimentos. Então, o rendimento que for obtido dos recibos verdes vai ser somado ao rendimento obtido do contrato de trabalho e serão feitas as contas e poderá ter que pagar IRS, sim. Certo, mas se eu não emitir recibo verde, eu apenas tenho atividade aberta ou não tive, eu vou pagar alguma coisa por ter essa atividade aberta? Não vai pagar nada. Mas eu tenho que declarar no final. Tem que declarar no IRS. No IRS, por exemplo, anualmente, né? Sim. Agora, vamos supor que a sua atividade continue aberta no regime do IVA. Mesmo não emitindo faturas, tem que fazer as declarações trimestrais do IVA. Isso sim, continua tendo que fazer. No regime do IVA, quem faturou mais dos 15 mil euros ou 18.750. Certo. Mas só para deixar claro que a pessoa que não vai precisar fazer nada, digamos assim, na atividade, se estiver isenta, pelo artigo 53, não é? Porque se for uma pessoa que mantiver a atividade aberta no regime do IVA, tem na mesma que continuar entregando as declarações trimestrais de IVA, mesmo que seja a zeros. Certo. Então, só para você entender, deixa eu ver se eu entendi certo, me corrija. Eu abri a atividade e eu faturei mais de 15 mil euros, eu já estou no regime do IVA. Sim. Né? Certo. Nesse caso, eu tenho que declarar declaração trimestral. Trimestral do IVA, exatamente. Caso contrário, eu posso pagar uma multa aí. Com certeza. Então tem que declarar, certo? Sim. Se você abriu a atividade e passou desse faturamento, tem que ter uma contabilista para fazer essa declaração
trimestrais. É isso? Exatamente. Agora, se a minha atividade está parada, eu não estou emitindo recibo verde, eu estou ganhando o meu salário do contrato, da fábrica, de qualquer lugar a atividade está parada, ela não vai causar dívida para mim, porém, na declaração anual, Tem que ela tem declarar que os ser... anexos, sim, da atividade, que é o B Ok, e o SS. B do agora eu recibo entendi. verde e o SS da segurança social. Agora eu entendi, as pessoas me perguntam muito isso na live e eu ficava, meu Deus, e agora o que, que eu vou falar? Por isso que eu trago a Alessandra aqui. A gente tem que se cercar de quem conhece os assuntos. É por isso que aqui no canal você vai encontrar advogados, contabilistas, muitas pessoas que vão nos orientar. Então já se inscreve, deixa o like no canal, porque aqui você sempre vai estar informado. Isso aí. Aí, Alessandra, agora falamos para os trabalhadores comuns. E aquele empreendedor, empreendedora que veio do Brasil e quer trabalhar por conta própria. Vamos dar o exemplo da estética. Uma manicure, uma cabeleireira, que abre o seu espaço, tem ali a sua atividade aberta. Quais são as obrigações fiscais dela? Pronto. Então, tem que ter a atividade aberta de acordo com a atividade que irá exercer, né? Então, por exemplo, uma esteticista tem que ter o código de esteticista e de espaço de beleza. Tem que garantir que tem os seguros necessários, né? Posso já dizer que todo trabalhador independente precisa ter um seguro de acidente de trabalho. Se é uma pessoa que tem um espaço aberto ao público, então também outros seguros, né, que são necessários. Tem que ter o número da segurança social, tem que ter o NIS. Se estiver no período de isenção, ok. Se não estiver no período de isenção mais, tem que entregar as declarações trimestrais para a segurança social, para que seja calculado o valor da contribuição mensal. Isso é uma dúvida muito recorrente. Alessandra, eu só vou pagar a declaração, eu faço a declaração trimestral, então eu só vou pagar de 3 em 3 meses? Não. A declaração é trimestral, mas o pagamento é mensal. A taxa efetiva para quem presta serviços é 14,98%. Então vamos dar aqui um exemplo. Quem fatura €1.000 por mês vai pagar de segurança social R$ 149,80. Ainda é possível reduzir em 25% esse valor. Então, se hoje você é trabalhador independente, recebe um salário mínimo ou mais que isso e só está a pagar €20 de contribuição, é porque você não está fazendo a declaração trimestral e não está correto, tá bem? Isso também lá na frente pode prejudicar em algum apoio ou subsídio que venha a requerer, licença maternidade, abono pré-natal, a reforma em si. Então é muito importante que você garanta que está contribuindo de acordo com o rendimento que você obteve. Ótimo, muito bem respondido. E agora, Alessandra, uma dúvida que as pessoas têm muito também é sobre saída fiscal. Devo declarar saída fiscal? Não devo? A gente vai já falar sobre isso, sobre saída fiscal. Fica aí. Mas antes de chegar na saída fiscal, vamos falar para aquele empresário que quer abrir uma empresa de grande porte. Ele quer investir mesmo, chegar em Portugal, já ter um quadro de funcionários. O que ele precisa? Bom, precisa primeiramente abrir a empresa, né? Então, verificar todos os requisitos que são necessários, fazer a constituição da empresa, nomear um contabilista certificado. Neste caso de empresa com contabilidade organizada, é de fato obrigatório ter um contabilista certificado. Entender também quais são os custos, né, inerentes à abertura dessa empresa, quais são os custos com a segurança social. Neste caso, é que, como empregador, né, tem uma taxa extra de segurança social, que é 23,75%, e os 11% que são descontados direto do funcionário. Então, é um passo assim, muito importante a se dar, que é muito necessário ter um conhecimento da legislação e do que irá, né, ocorrer de impostos, para que seja tomada a melhor decisão, né? Porque, assim, dependendo do caso, do tipo de serviço que for, talvez possa até fazer mais sentido nesse primeiro momento abrir uma atividade, por exemplo. Então, acho que é sempre válido estudar, né, os dois cenários antes de abrir empresa. Né? Exatamente. Lembrando que para abrir empresa, eu aprendi isso com a Alessandra, não é a contabilista que abre, né? É um advogado, não é isso? Advogado ou solicitador. Solicitador ou advogado, você primeiro tem que recorrer a esse profissional para abrir a sua empresa. E quando ela diz certificar um contabilista, é registrar o seu contador nas finanças da empresa, né? Exato, tem, no caso, nomear um contabilista certificado para que esse seja responsável pelas obrigações fiscais da empresa, pelo cumprimento, né? E fazer a abertura da atividade da empresa. É o contabilista quem faz essa etapa. Exatamente. E agora falando da saída fiscal, era o que eu tinha falado. E aí, quando é que eu devo dar saída ou eu não devo dar saída? Eu fico com as duas moradas fiscal nos dois países? Como é que a gente faz? Bom, o que eu posso falar sobre este tema é que muita gente pensa que o que eu ganhei no Brasil eu declaro no Brasil, o que eu ganho em Portugal eu declaro em Portugal. E mantém a residência fiscal nos dois países. Isso não está correto, né? Nós temos convenção entre Brasil e Portugal para evitar a dupla tributação. E se você reside nos dois países
fiscalmente, né, tem morada fiscal, residência fiscal no Brasil e em Portugal, embora você resida fisicamente aqui, né, no Portugal, isso lhe obriga a declarar nos 2 países os rendimentos oferidos no estrangeiro. Então, se é uma pessoa que, por exemplo, tem casa alugada no Brasil, tem rendimento de aluguéis, mas também tem um contrato de trabalho em Portugal porque mora em Portugal, tem que declarar esse valor do contrato no imposto de renda do Brasil e os valores dos aluguéis no Brasil no imposto de renda em Portugal. Então, isso é o correto quando se tem residência fiscal nos 2 países. Tem que fazer isso para evitar a evasão fiscal, né, e cumprir o que está na lei. Porque na lei, aqui em Portugal e também no Brasil, diz que você tem que declarar a universalidade dos seus rendimentos. E por isso que existem as convenções, né? Portugal tem convenções com diversos países, também para evitar a dupla tributação. Então, nessa questão também da dupla tributação, muita gente confunde o fato de achar que por ter pago imposto no Brasil, não terá imposto a pagar em Portugal. Isso não é verdade de todo. O crédito de imposto, ele não te isenta de pagar imposto aqui. Ele vai descontar do imposto a pagar em Portugal o imposto que já foi pago no Brasil. Isso é evitar a dupla tributação. Não vai pagar o mesmo imposto 2 vezes. Mas se em Portugal as taxas são maiores do que no Brasil, que já vimos que sim, né? No Brasil a taxa máxima é 27,5% de imposto, em Portugal é 48%, você poderá ter que pagar imposto em Portugal, porque a taxa aqui é superior, mas o imposto que foi pago no Brasil será descontado desse imposto a pagar em Portugal. Então, pelo que você falou, eu mesmo sendo leigo no assunto, eu consigo perceber que é melhor ter uma morada fiscal só, para evitar a dupla tributação, não é isso? Então, você tem que consultar um profissional. Qual é o profissional que a pessoa que está nessa situação tem que procurar? Um contabilista ou um advogado? Bom, eu, neste caso, assim, para analisar toda essa questão fiscal e tributária, eu aconselharia um advogado para analisar os cenários, tá? Porque essa questão da saída fiscal também envolve outras coisas, como, por exemplo, a reforma. Tem pessoas que ainda não se aposentaram no Brasil, mas já contribuíram mais de 20 anos e não querem perder o valor que contribui, então, portanto, não querem da saída fiscal. Então, eu acho que essa decisão ela tem que ser tomada com base numa análise tributária. Então, nesse caso, eu aconselho um advogado. Porque tem pessoas que chegam aqui em Portugal que já estão na fase final de contribuição lá no Brasil. Exatamente. Né? Então, pode não fazer sentido da saída. Ou se é uma pessoa, talvez, que tenha muitos investimentos no Brasil, uma carteira de investimentos e também não faça sentido, poderá, então, manter a residência nos 2 países, mas tem que declarar nos 2 países os rendimentos. Né? Eu aconselho sempre ter esse aconselhamento, né? O advogado, em primeiro lugar, mas também um contador que perceba do assunto também poderá ajudar, até porque o que eu vejo é o advogado faz a análise e depois pede ao contador para fazer a saída fiscal na Receita Federal. Então, acho que assim, a junção desses 2 profissionais com certeza vai ajudar a tomar essa decisão. É isso aí. Então, gente, fica a dica para você. Você tem que procurar um profissional para poder resolver essas questões. Eu já tenho a minha, tá aqui. Tá na hora de você ter a sua. E se você precisar de uma orientação na parte da contabilidade, tá aí a Alessandra Lima, que faz esse trabalho. E qualquer coisa, nós estamos aqui. Eu quero agradecer a Alessandra por mais uma vez estar aqui nos dando esse curso. Muito obrigado. É um assunto muito amplo, não dá para ela abordar tudo em 1 hora, mas na medida do possível a gente vai tentando trazer ela aqui de novo, dentro da disponibilidade da agenda. Né? Obrigada pelo convite. Obrigado. Tchau, Alessandra. E obrigado a você que ficou até aqui. Segue a contadora e se inscreve no canal. E eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau. Obrigada.